Eu estarei hoje mediando a professora Simone de Química. Olá, Aline, tudo bem? Olá, Simone, tudo jóia? Nós hoje estaremos tendo uma aula sobre o que é pH. Quais são as habilidades que nós iremos trabalhar com vocês hoje? Primeira habilidade, utilizar valores da escala de pH para classificar soluções aquosas como ácidas, básicas e neutras a 25 graus Celsius. Investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções. Expressar-se e partilhar informações, ideias, experiências e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Nós ainda iremos fazer alguns combinados com vocês. Anote as suas dúvidas, realize as atividades propostas, participe da aula de forma ativa e aproveite esse momento. Uma boa aula para vocês, que vocês possam aproveitar bastante e tirar todas as suas dúvidas pelo chat. Nós estaremos aqui para ajudá-los. Obrigada, Aline. Então, para isso, pessoal, nós vamos estar retomando um pouquinho a nossa aula passada. Vamos lá? O que nós vimos na aula passada? Nós vimos qual era a influência que a pressão e a temperatura tinha no rendimento das reações. Lembra da reação da produção da amônia, que foi feita por Haber no início do século XX, né, que ganhou o prêmio Nobel? E também nós vimos a constante de equilíbrio. E como que era feita a constante de equilíbrio? Lembra disso? Então, retomando um pouquinho essa aula, o que eu vou pedir para vocês? Vou passar um experimento. Eu quero que vocês observem bem esse experimento, anotem tudo que vocês observarem nele, que na retomada dessa aula nós vamos fazer algumas perguntinhas, né, referente a esse experimento. Vamos lá, então? Nesse experimento, nós vamos usar quais materiais e reagente? Suco de repolho roxo, soda cáustica, água sanitária, bicarbonato de sódio, sabão em pó, água, detergente, vinagre, suco de limão, refrigerante de limão, tubos de ensaio e um conta-gota. Aí eu quero que vocês vejam agora o vídeo. Vamos lá? Olá, pessoal! Para esse experimento, a gente vai precisar de 7 soluções. A nossa primeira solução aqui, ela tem ácido clorídrico. Nós temos a segunda como solução, que tem vinagre. Na terceira solução, nós temos suco de limão. Quarta solução, nós temos água. A quinta solução, nós temos água e um pouco de bicarbonato de sódio. Sexta solução, nós temos água sanitária, o alvejante. E a sétima solução, nós temos o hidróxido de sódio dissolvido em água. Esse hidróxido de sódio é a soda cáustica. E vamos precisar também do suco do repolho roxo. Então, eu bati algumas folhas de repolho roxo no liquidificador, eu filtrei e tenho aqui o meu suco de repolho roxo. Eu vou adicionar algumas gotinhas em cada uma dessas soluções e a gente vai observar o que acontece com a coloração dela. Então, ó, minha primeira solução aqui, que ela é o nosso ácido clorídrico. Esse ácido clorídrico aqui, a concentração dele é de 10%, então ele não é tão concentrado. Então, vou adicionar algumas gotinhas e a gente observa a coloração dele. Então, a solução 1, olha que cor bonita que ele ficou. Na solução 2, que é o nosso vinagre, vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou adicionar algumas gotinhas no meu repolho roxo. Então, se a gente comparar, ele também está no mesmo tom, só que um pouquinho mais claro, né? E a nossa solução 3, que é o suco de limão, adicionei algumas gotinhas. Então, a gente tem aqui nossas 3 soluções: ácido clorídrico, vinagre e suco de limão.
fazer o mesmo procedimento. Vou colocar lá o meu suco de repolho roxo. E olha que legal. Então, eu vou com uma cor bem diferente. Deixa eu pôr aqui na primeira para ficar legal de comparar. Segunda solução, que a gente tem o alvejante, a água sanitária. Então, eu vou adicionar. Ó, que bonito, gente. E a nossa última solução, que eu tenho aqui, é a soda cáustica, que foi dissolvida em água, nosso hidróxido de sódio. Então, o procedimento é o mesmo, vou adicionar o meu repolho roxo. Foi esse o nosso primeiro experimento, onde a gente testou o suco de repolho roxo em diferentes substâncias. Agora fica aí uma pergunta: por que essas substâncias tiveram coloração diferente, se o reagente é o mesmo? Legal, né, pessoal? Um experimento bem curioso, né? Bem divertido. Então, como a professora colocou no finalzinho do experimento, por que a coloração mudou em cada um dos frascos? Um foi mais intenso, outro menos intenso, outro mudou de cor, outro só deu uma diluída na cor que era roxa, ficou um roxinho mais claro. Eu queria que você respondesse agora no chat, né? O que influenciou nisso, né? O que quero que vocês coloquem lá no chat. O que vocês sabem em relação ao pH, que é o tema da nossa aula hoje, né? O que tem a ver esse experimento com o que você conhece de pH? Então, eu vou dar para vocês 2 minutinhos para vocês interagirem no chat. Vamos lá? É isso aí, pessoal. Tivemos várias respostas, professora Simone, né? E uma delas dizia assim: a Samara, ela fala que é acidez. A Laura Sena disse que é a maior concentração, não falou de quê, tá? A Isa Rodrigues disse que pode ser a composição de cada solução. O Hugo disse que são níveis de acidez. E o Caio, ele disse que altera a composição da molécula, pH, tá? E o Rodrigo disse que pH é potencial hídrico. Quem que está certo, professor? Explica para a gente aí, vai. Vamos lá, pessoal. O que é pH? pH é o potencial hidrogeniônico. O que vem a ser o potencial hidrogeniônico? Ele é usado para classificar se aquela solução ela é ácida, neutra ou básica, ou chamamos de alcalina também, né?
ele vai medir a concentração de hidrogênio H+ dentro dessa solução, né? E ela é muito importante. Então, teve algumas respostas ali parcialmente corretas, estava um pouco incompleta, professora. Mas vamos completar ela agora um pouquinho. Para que essa importância, né? Que tenha o medir o pH, né? Nós podemos medir o pH do solo, da água, do sangue, né? Dependendo do solo, se estiver um pouco mais ácido, menos ácido, isso vai influenciar na produção, né, de alguns alimentos. Então, cada alimento tem que ser produzido em um pH propício para a sua produção. Então, é muito importante essa medida, essa escala, né? E aqui nós temos uma curiosidade da flor chamada hortênsia. Elas são flores que coloram obedecendo conforme a cor do pH do solo, como eu acabei de falar para vocês. E se ela, até a professora colocou aqui que ela é como fosse um estilista, né? O pH para essa flor. E se o solo tiver ácido, né? Um pH muito ácido, a coloração dessa flor vai ser azul. E se tiver muito alcalina, ela vai ter uma coloração mais rósea, né? Aí, uma pergunta aqui, ó. Esta foto é do jardim da minha avó. Analisando a coloração desta hortênsia, podemos afirmar que este solo ele é ácido ou alcalino? O que vocês acham? Vou dar um minutinho para vocês responder para mim aí no chat. Vamos lá? Olha só, nós tivemos várias respostas aqui, professora. A maioria, até agora, né, mais ou menos meio a meio, tá? O Vitor Cavalcante, a Nicole Silva, a Isabelle, eles disseram que esse solo está ácido. Enquanto que a Milene Gomes, o Juliano Barbosa e a Júlia disseram que esse solo está alcalino. Como que nós vamos mostrar isso para eles agora, professora? Então, a primeira metade acertou, né? Que Claro. esse solo ele vai estar ácido, porque a coloração da hortênsia ela está azul roxeado, né? Como nós colocamos aqui. Coloração azul da hortênsia é o solo ácido. E já se ele fosse alcalino, se fosse a letra B, ele seria mais um tom rosa, né? Então, a letra correta é a letra A de ácido. Tudo bem? Então, vamos lá. Aí nós temos as classificações do que é um ácido e do que é uma base. Segundo Arrhenius, a teoria dele diz que ácidos são compostos que em meio aquoso, o que é meio aquoso? É quando eu dissolvo algo em água. Então, quando o meio está dissolvido alguma coisa em água, libera íons hidrônios H+ ou H3O+. E bases são compostos que em meio aquoso libera íons hidroxilas, que é o OH-. E dentro dessa classificação de Arrhenius, nós temos uma régua que mede esse pH, né? Esse potencial hidrogeniônico, né? Se vocês verem aqui, nesta régua, eu tenho lá o pH de 0 até 14, tudo bem? O potencial hidrogeniônico de 0 até 14. Quanto mais perto do zero, mais ácido é essa solução, que está em vermelho. Quanto mais perto do 14, a solução é mais básica, que é o azul. E quem está no centro ali, o pH em torno de 7, é um pH neutro. Se vocês observarem aí no exemplo, eu tenho um suco gástrico, que gira em torno de 1,5 pH. O suco de tomate, em torno de pH 4.
o nosso sangue ele tem um pH levemente neutro, né? Ou melhor, levemente básico, né? Em torno de 7,2. E já a lixia comercial gira em torno de pH 13, que é bem básico. Em contrapartida, nós temos também o potencial de hidrogeniônico, né? De POH, hidroxila, que vai, em contrapartida, o contrário, né? Tem a concentração de pH, se você olhar aqui, começa no 0 e vai até 14, começando do ácido ao básico. Se vocês verem aqui o POH, ele inverte, começa do 14 e vai até 0. Então, o POH 14, ele vai estar mais ácido. O POH valores menores, próximo a 0, é básico. E o neutro jura em torno de 7. Então, quando eu tenho a soma dessas duas réguas, eu vou ter o quê? Um complementar, pH e POH. Né? Então, quando o POH é 14, o pH está próximo de 0. E a somatória desses dois fatores, né, pH e POH, é igual a 14. Então, eles são complementares. Né? Que nem, por exemplo, a água. Eu posso falar que tem o pH 7 e o POH 7. Somando o POH, se eu ver aqui no slide, né? O POH e o pH, somando 7 mais 7, eu vou ter 14. Então, aqui eu tenho a regra complementar deles, tudo bem? Então, se eu tiver um pH, por exemplo, 5, qual vai ser o valor do meu POH? O complementar para 14 vai ser 9. Então, vamos fazer uma atividadezinha aqui e treinar um pouquinho. Que nem eu coloquei para vocês. O exemplo do pH mais POH tem que ser 14. Se o pH é 5, o POH é 9. Agora é a vez de vocês. O POH sendo 2, qual é o valor do pH? Um minutinho para vocês responderem. Olha só, professora Simone, a grande maioria aqui respondeu 12. Então eles entenderam a ideia. Entenderam bem. Isso, são valores complementares a 14. Se o POH é 2, então meu pH vai ser 12. Então, essa solução vai ser básica. Perfeito? Então, vamos lá. Como que eu calculo esse pH? Se vocês olharem aqui, ó, o pH, o que é pH? Aí entra um fatorzinho matemático que vocês aprenderam, acho que no primeiro ou segundo ano, no ensino médio. pH é o quê? Menos log da concentração de H+. Lembra lá que a definição de Arrhenius? O que é um ácido? É a quantidade de H+, né, que eu tenho numa solução. Então, o cálculo desse pH vai ser o menos log a concentração desse H na solução. Por exemplo, se eu tenho uma concentração 0,001, ou seja, 1 vezes 10 a menos 2 de H+, o pH dele vai ser menos log de 10 elevado a menos 2. Então, o pH vai ser 2. E o POH é a mesma ideia, né? Então, o POH é igual ao menos log da concentração de OH-. Então, se eu tenho uma concentração de OH-, 10 elevado a menos 5, então, o meu POH vai ser o quê? Menos log
concentração 1 vezes 10 a menos 5. Então, o POH vai ser 5. Tudo bem? Então, com base nessa informação que acabamos de obter aqui, eu vou colocar uma tabelinha para vocês. E eu quero que vocês interajam no chat também. Vamos ler a tabelinha junto. A tabela abaixo... lembrando, esse exercício está no caderno do aluno, né, que vocês receberam agora no começo do mês de junho, tá? Volume 2. Na página 41, exercício é 1A, tá ok? Então, vocês podem também completar no caderno de vocês. Então, a tabela abaixo fornece a concentração hidrogeniônica e hidroxônica a 25 graus Celsius. E a concentração está em mol por litro de alguns produtos. Tabela 4, concentração de H+, e concentração de OH-. Aí eu tenho lá quais produtos? Tem o refrigerante, e ele me dá a concentração de OH-. Eu tenho o leite de vaca, ele me dá a concentração de H+. Eu tenho a clara de ovo, ele dá a concentração de OH-. E eu tenho a água do mar e a água com gás, que me dá a concentração de H+. Perfeito? Aí ele pergunta aqui, qual o valor de pH do refrigerante? Então, vocês vão analisar a tabela e responder essa perguntinha para nós. 2 minutinhos para vocês responderem. Professora, nós tivemos alguns alunos que responderam 11, Cauã, Gladson, Kathleen, Maria Eduarda, Vitor, responderam 11. Rafaela também respondeu 11, Ana respondeu 10, Vinícius 2, letra E, e o Alisson e o Guilherme responderam 3. Eu acho que alguns aqui confundiram o pH com o POH, não é, professora? Sim, sim. Então, vamos lá, pessoal. O que eu tenho que ter cuidado? Ler a pergunta atentamente e também ver o que está na tabela. Se vocês vão voltar um pouquinho na tabela, por gentileza. Se vocês olharem lá na tabela, primeira linha lá, o produto refrigerante, concentração em mol, o que ele tem lá? Eu tenho do OH-. E qual é a concentração? É 1,0 vezes 10 a menos 11. Se a gente retomar um pouquinho aqui no cálculo de POH, como calculo o POH? Porque o que ele me deu aqui foi o quê? Concentração de OH menos do refrigerante, certo? Então, voltando aqui, calculando,
O pOH é o quê? Menos log de OH menos. Se eu pegar a concentração de refrigerante, que foi 1,0 vezes 10 a menos 11, o que vai descer ali? Olha lá o que está em vermelho na segunda parte. Não é o menos 5? Não é o 5 que está em vermelho? Ele vai descer. Então, vai acontecer o quê? O pOH vai ser 5. Para o nosso caso do refrigerante, o que está lá em cima do 10? Não é o menos 11? O que vai descer vai ser o 11. Mas eu vou achar quem? A concentração de pOH. E qual foi a pergunta? pH. Exatamente. E como que eu acho o pH aqui, professora? Eles são complementares e tem que dar 14, não é isso? Exatamente. Então, eu não... Se o pOH é 11, o pH vai ser complementar, que será 3. Exatamente. Então, cuidado, pessoal, na hora que for responder uma pergunta, muito atento na pergunta e nos dados que você tem para poder converter. Então, a resposta correta, o pH do refrigerante é 3. E ele é ácido, é básico, é neutro esse refrigerante, professora? Bastante ácido, né, professora? Bem pH ácido. 3, né? Bem ácido, né? Então, legal, pessoal. Vamos para a próxima pergunta. Usando a mesma tabelinha, agora a pergunta é: qual é o valor do pH do leite de vaca? 2 minutinhos para vocês. Olha só, professora Simone, nós tivemos aqui alguns alunos que não leram de novo a tabela corretamente, né, e estão confundindo, né, a falta de leitura, né, num exercício, acho que de química, né, ou de qualquer outra disciplina, Sim. ela, tanto da tabela quanto do exercício em si, do que está sendo pedido, é muito importante, né. Então, fiquem com essa dica, pessoal. Sempre leiam bem e observem os detalhes para não confundirem, né. Então, alguns alunos aqui, professora, responderam. O Vitor e a Karine responderam 10, letra A. O João Vitor e a Elis Miguel responderam 8. E a Leuris e a Joyce responderam 6. Quem está certo aí, professora? A Joyce. Então, vamos lá, pessoal, olha na tabela. Leite de vaca, ele está dando o quê? A concentração de H+, sendo 1,0 vezes 10 a menos 6. Ele já te deu a concentração de H+. O que eu faço para calcular o pH? Só pegar o valor do expoente, né, inverter o sinal, eu já acho o valor do pH. Então, o pH do leite de vaca vai ser 6. Alternativa letra B, perfeito? Cuidado. Então, vamos para mais uma. Agora, eu quero saber
Vamos ver se eles já, né, pegaram a ideia do como ler o problema, como ler a tabela. No próximo slide, na próxima atividade, com a mesma tabelinha, eu quero que vocês elencam para mim quais dessas substâncias são ácidas. Mais 2 minutinhos para vocês responderem. Olha, a gente pode dizer o seguinte, professora, a maioria aqui acertou, mas não colocou todas as substâncias que são ácidas, tá? O Gabriel Reis, a Larisa Rosa e o Donizete responderam refrigerante, tá? Parcialmente correta, né? A Clara colocou refrigerante e água com gás, também parcialmente correta. Perfeito. Né? Como que a gente explicaria isso para eles, para ficar mais interessante, para eles entenderem dentro da tabelinha quais são ácidos e quais são básicos? Perfeito. Somente a Maria Eduarda, que eu vi aqui, eu consegui enxergar que é muita gente, né? Ela colocou água do mar. Água do mar. Então, vamos lá, pessoal. Quais são os componentes? Eu tenho 5 componentes na tabela, essa tabelinha aqui, que é o refrigerante, leite de vaca, clara de ovo, água do mar e água com gás. Quais delas são ácidas? Se vocês olharem, como nós já falamos anteriormente, o refrigerante, o leite de vaca tem o pH menos que 7, e também eu tenho água com gás, que o pH no caso, ele deu aqui a concentração de pH, se vocês olharem lá, a última item da tabela, que é 1,0 vezes 10 a menos 4. Então, o pH da água com gás é 4. Então, as substâncias ácidas, são essas 3, refrigerante, leite de vaca e água com gás. Agora ficou fácil, né? Vocês responderem a próxima pergunta. 1 minutinho para vocês colocarem. Vamos lá? Quais substâncias são alcalinas?
Olha só, professora, apenas o Bruno respondeu que a água do mar é alcalina. Tá. O Bruno acertou parcialmente, né? Ele esqueceu de falar da clara do ovo, né? Se vocês olharem na tabela, a clara do ovo, ele mostra o quê? O valor do pOH, que é, no caso, 1,0 vezes 10 a menos 6. Só que, para saber que é alcalina, o que eu tenho que fazer? Eu vou voltar um pouquinho rapidinho lá na tabela, quer ver? Na régua. Voltando à régua. 2 segundinhos para vocês verem. Olha aqui, o complementar. Então, o pOH, quanto menor o valor do pOH, é básico. E a nossa clara de ovo, ele tem o pOH menos 6. Menos 6 ele vai ser básico. Então, quais são as substâncias alcalinas que nós temos aqui? Vai ser, Clem? Vai ser a clara de ovo e a água do mar. Perfeito, pessoal? Tudo bem? Quem esqueceu da clara do ovo e como calcular? Então, o que eu vou pedir para vocês agora? Eu queria saber o que vocês acharam da aula, né? Finalizando nossa aula de hoje. Se ficou alguma dúvida, o que vocês acharam do experimento que nós realizamos. Eu gostaria do feedback de vocês para a gente poder preparar a nossa próxima aula. Então, vou dar para vocês 1 minutinho aí para vocês responderem no chat o que vocês acharam nessa aula de hoje. Por favor. É isso aí, professora. A maioria gostou da aula, achou a aula muito boa, né? Apenas alguns alunos não entenderam direito ainda sobre o pH, mas a grande maioria, a gente pode colocar que 90%, entendeu e gostou da aula. Ai, que legal, pessoal. Mas na próxima aula a gente vai dar continuidade nesse tema, tá? E podemos esclarecer um pouquinho mais das dúvidas do pH que ficou, tá ok? Agradeço a professora Aline pela participação. Muito obrigada. Obrigada, pessoal, e até a próxima. Professora? Tá bom, pessoal? Tchau, tchau e até a próxima.